esses dois pequenos trechos. Marcos, capítulo 14, verso de número 27 a seguir. Amém? Acompanhe comigo, o texto diz assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim, todos disseram. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. E orava para que, se possível, lhe fora poupada daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais. Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Até aí. Feche os seus olhos mais uma vez. E eu gostaria que você orasse ao seu Pai, ao nosso Deus, que fale ao seu coração poderosamente nessa manhã. Faça isso. Pai, em nome de Jesus nós nos reunimos aqui, Senhor, no último domingo deste ano, para celebrar e honrar o teu santo e bondoso nome. E, ó Deus amado, como nós falamos de costume, nós temos uma expectativa, e a expectativa é que o Senhor fale de maneira poderosa aos nossos corações. Nós temos a expectativa de que o Senhor irá, ó Deus, guiar os nossos passos, irá responder, ó Deus, as nossas orações, as orações que nós fizemos em casa, às vezes aqui na igreja, que o Senhor possa nos responder, que o Senhor possa nos guiar, ó Deus, mediante a tua santa e bondosa palavra. Portanto, nos ajude essa manhã e nos dê entendimento da tua palavra. Nos ajude a compreendê-la com clareza e que o Senhor possa falar de maneira profunda a cada um de nós nessa manhã. E que essa palavra seja, Deus, gravada em nossos corações, para que nós possamos nos lembrar sempre dela e sermos renovados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje nós vamos ver só 2 trechos. Nós vamos ver a negação de Pedro, que é uma negação conhecida de todos nós, e nós vamos ver o sofrimento e a tentação de Jesus no Getsêmani. Meus irmãos, você já teve a convicção de que estava muito certo do que iria acontecer no futuro, um futuro próximo, alguns minutos ou algumas horas adiante? Você já teve essa convicção com base na sua experiência ou com base nos seus desejos pessoais? Às vezes você tomou a palavra de alguma maneira e disse: não, eu irei e farei alguma coisa. Eu farei isso ou aquilo. Você já bateu no peito e disse: eu vou fazer, e depois acabou não fazendo? Ou você falhou em fazer alguma coisa? Nós, homens, nós cometemos muito esse erro. Por exemplo, quando a luz da sala queima, a gente fala, a mulher fala: troca a luz da lâmpada, a luz da sala. A gente fala: não, vou trocar amanhã. Só que a gente não troca.
Às vezes estraga o registro do banheiro de dar descarga e fica pingando. Aquele negócio te irrita, e você fala, não, mas amanhã eu já estou cansado, amanhã eu vou trocar. Aí vem amanhã, depois da manhã, depois da manhã, e nunca troca. Às vezes a gente fala que vai fazer alguma coisa e acaba não fazendo. Às vezes por desleixo, às vezes por preguiça, às vezes, enfim, tem muitos motivos. Mas às vezes a gente acha que vai conseguir fazer ou executar determinada função, só que a gente não é capaz, potencialmente, de executar essa função. Às vezes o orgulho e a vaidade fala mais alto e a gente fala, nossa, eu vou fazer. Você é homem ou você é mulher, você diz, eu vou fazer. Só que às vezes esse orgulho e essa vaidade nos frustram, nos envergonham. Às vezes a gente não consegue fazer aquilo que a gente prometeu fazer. Às vezes a gente não consegue. Por causa da nossa fraqueza mesmo. Por causa dessa obra pecaminosa que atua em nós ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é exatamente a figura de Pedro. Não acredite você e eu, que nós somos diferentes dos apóstolos. Nós costumeiramente cometemos os mesmos erros que os apóstolos cometeram. Nós temos o mesmo orgulho, a mesma vaidade, a mesma prepotência que os apóstolos, aqui no caso, exclusivamente Pedro, teve. Nós temos o mesmo orgulho. Eu gostaria de clarear isso na sua mente e em seu coração nessa manhã, logo de início. No verso de número 27, depois que Jesus ceia, faz a última ceia, Natal, celebram a Páscoa, e eles saem, cantam um hino em adoração a Deus e saem para o Monte das Oliveiras. No verso de número 27, então disse Jesus, todos vós escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia, disse-lhe Pedro. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim todos disseram. Então, versículo 27, disse Jesus, todos vós vos escandalizareis. O que essa palavra significa? Escândalo não é você ficar sabendo de alguma coisa e ficar estarrecido com aquilo. Não é só isso. A palavra escândalo aqui vem da palavra grega escandalizo, que é provocar abandono. Então o que Jesus está dizendo aqui? Vocês vão me abandonar. Esse é o sentido da palavra grega escandalizo. O texto continua dizendo, por que Jesus diz isso? Jesus diz, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Qual o texto bíblico Jesus está citando aqui das Escrituras? Qual profecia? A profecia de Zacarias 13, capítulo de número 7. Embora alguns intérpretes vão acreditar que essa não é necessariamente uma profecia, porque de fato o contexto histórico de um pastor de ovelhas é exatamente esse. As ovelhas elas só são guiadas pelo seu pastor. Quando o pastor some, as ovelhas cada um começa a caminhar por si mesma e elas se dispersam. Elas só conseguem se ajuntar com a figura do pastor ali, as comandando. Mas alguns intérpretes vão dizer que essa não é necessariamente uma profecia, só que eu não concordo com isso. Porque Jesus vai dizer, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O texto que ele está citando é o texto de Zacarias, capítulo número 13, verso 7, que diz, desperta, ó espada, contra o teu pastor e contra um homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a mão para os pequeninos. Exatamente esse o texto em que Jesus faz menção aqui. Agora repare que Jesus, ele confirma mais uma vez a autoridade das Escrituras, a sua inspiração e a sua inerrância. Jesus está constantemente citando as Escrituras. E agora, nesse período de sua paixão, no período de seu sofrimento, ele intensifica ainda mais, fazendo correlações de textos antigos com a sua própria pessoa. Ou seja, as profecias do Antigo Testamento, que faz referência ao seu martírio, estão se cumprindo. E Jesus as cita, já tem citado,
há um tempo atrás, nas pregações anteriores, nós temos feito menção a esse respeito, e aqui mais uma vez ele cita o texto de Zacarias, mostrando mais uma vez que as escrituras sagradas são inspiradas por Deus, inerrante, ou seja, não contém erros, e é de absoluta confiança. É isso que Jesus está fazendo. E o próprio Deus, em última análise, é aquele que causa o sofrimento e a morte de seu filho, porque o texto diz, ferirei. Quem fere? O próprio Deus. É o próprio Deus, o Pai, que entrega Jesus à morte em nosso favor, em favor de todos aqueles que creem em seu nome. Só que depois dessa explicação, nós vemos que Jesus diz o seguinte, embora isso vá acontecer, o pastor será ferido, morto, e as ovelhas serão dispersas, é o que acontece, nós vamos ver mais para frente. Mas logo depois disso, ele diz no verso 28, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ou seja, depois da ressurreição, Jesus, o bom pastor, volta para juntar e guiar as suas ovelhas novamente, pois as ovelhas reconhecerão a voz de seu pastor mais uma vez e se ajuntarão e o seguirão mais uma vez. Os discípulos aparentemente parecem não entender de fato o que Jesus está dizendo, porque esse fato de ressurreição é algo novo, principalmente esse negócio de ressurreição singular, única, pessoal. Eles acreditavam sim na restauração, na ressurreição de todo o povo de Israel, desde os mais antigos até os mais novos, mas esse negócio de ressurreição pessoal é algo novo. Então, aparentemente, os discípulos não estão entendendo muito bem o que quer dizer essa ressurreição. Se poderia ser interpretada de maneira figurada, simbólica, ou se de fato tinha que ser uma interpretação literal. Só que aí se levanta um personagem conhecidíssimo de todos nós, que se assemelha muito a mim e a vocês, com certeza, e diz, Pedro, ainda que todos se escandalizem, ou seja, ainda que todos te abandonem, Jesus, eu jamais te abandonarei. Típico de alguém prepotente, típico de alguém que acha que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, típico de alguém que confia em suas afirmações, confia em seus desejos, confirma em sua crença. Eu, Jesus, Pedro, eu te negar? Estou 3 anos contigo. Eu jamais te abandonarei, Jesus. Eu, Pedro, sou crente. Não sou como esses seus restos dos discípulos aí, não. Eu jamais. Irmãos, Pedro, olha a confusão e a importância da revelação das Escrituras. Olha o que Pedro está negando, para que você entenda. Olha o que Pedro está negando. Primeiro, Pedro está negando o texto sagrado. Porque Jesus está citando uma profecia que diz, ferirei o pastor e as ovelhas estarão dispersas, se dispersarão. Sabe o que Pedro está dizendo? Em outras palavras, o texto bíblico não é lá essas coisas não. Calma, Jesus. Está escrito, mas calma, pode não ser muito isso aí, não. Calma, Jesus, você está citando uma profecia, você está citando Zacarias, Jesus, mas calma aí, eu talvez não esteja incluído. Calma aí, Jesus, será que o texto bíblico não está errado? Não? Será que o Senhor, como mestre em Israel, não está interpretando de maneira errada? Não, afinal de contas, muitos interpretam errado. Será que você não está errado, equivocado? Não, Jesus. Primeiro ponto, Jesus nega a inspiração das Escrituras. Jesus nega a inerrância das Escrituras. Em segundo lugar, Jesus nega a autoridade de Cristo. E o julga também como alguém que erra. Jesus está dizendo, vocês me abandonarão. Pedro bate no peito e diz, não, Jesus. Por que o Senhor está dizendo isso? Eu? Não, Jesus. Jesus fala. Tudo que Jesus faz acontece. Pedro presencia exatamente tudo. No sermão passado, ou nos anteriores, perdão, Jesus fala, olha, vai acontecer isso aqui, ó. Vai sair um homem carregando um cântaro de água, o homem não carrega água, mas vai aparecer. Você vai seguir esse camarada até uma casa, e essa casa tem um cenáculo que ninguém está mobiliado, mas ninguém está lá. É para nós esse negócio. Vai lá que vai dar certo. Aí ele acredita. Jesus não erra. Há 3 anos Pedro está andando com Jesus e vendo e presenciando milagres extraordinários. Mortos se levantando,
o mar dando peixes em pescas maravilhosas, pão sendo multiplicado do nada, enfermidades sendo expulsas, demônios manifestando e declarando que ele é o Filho de Deus. Pedro manifestou, ou presenciou, melhor dizendo, tudo isso. Mas agora, quando o toque-toque é na porta do coração de Pedro, aí o negócio muda. Aí Jesus já não é todo-poderoso, aí Jesus já não é um profeta tão bom assim. Às vezes Jesus talvez nem seja o Cristo. Talvez Jesus esteja equivocado. Esse é o segundo erro de Pedro. Mas não só isso, Pedro também se considera superior aos outros. Olha a extrema arrogância, orgulho desse personagem. Ele diz, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos te abandonem, eu não. Vou recapitular. Pedro nega a autoridade das Escrituras, Pedro nega a autoridade de Cristo e se acha superior a todos os outros discípulos de Jesus. E tudo isso por causa do seu orgulho, de sua soberba. Pedro acredita mais em si do que nas próprias Escrituras. Pedro acredita mais em si do que no próprio Cristo. Pedro acredita mais em si do que em todos os outros apóstolos juntos. Ou seja, ele acredita mais em seus desejos, emoções, confianças do que nas Escrituras, em Jesus e no resto dos apóstolos. No verso de número 30, Jesus lhes responde, em verdade eu te digo hoje, Pedro, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Jesus o repreende aqui, mais uma vez, mostrando-lhe o que acontecerá, mais uma vez, para Pedro. Como Deus encarnado, ele mostra o que acontecerá. Pois Jesus é Deus e as Escrituras, elas não podem falhar. A afirmação de Jesus, em verdade te digo, mostra o caráter de suas predições. Jesus não é Satanás, o pai da mentira. Ele diz e afirma, em verdade, Pedro, eu te digo, eu não minto. Eu não minto. Todas as ovelhas ficarão dispersas quando o pastor for ferido. Eu não estou mentindo, Pedro. Ele diz, em verdade eu te digo, por causa da sua rebelião, aparentemente, por causa do seu orgulho, eu vou dizer para você o que vai acontecer, Pedro, mais uma vez, para que você creia. O galo não vai cantar 2 vezes sem antes que você tenha me negado 3 vezes. Só que Pedro é Pedro. Só que João é João. Só que você é você. E quando a gente recebe a repreensão de Deus, a gente não concorda muito. O que Pedro faz? Ele insiste mais uma vez. O texto vai dizer, mas ele insistia, só que agora de uma maneira diferente. Com mais veemência, com mais força. Com um tom de voz um pouco mais alto, mais elevado, ele diz, ainda que seja necessário morrer contigo, Jesus, de modo nenhum te negarei. Olha como que Pedro é seguro de suas palavras. Olha, e perceba como Pedro é igual a mim e a você, seguro de si. Como eu acho que eu estou certo, como eu acho que eu sou bom, como eu acho que eu consigo fazer, como eu acho que eu consigo permanecer de pé diante das várias dificuldades que me surgem. Pedro intensifica as suas emoções e desejos. Pedro então faz uma promessa, e nós não fazemos? Ainda que me seja necessário morrer, Jesus, de nenhum modo eu te negarei. Nenhum modo te negarei. O problema é que depois dessa afirmação horrorosa de Pedro, que mostra e escancara o seu coração soberbo, altivo, arrogante, cheio de si, ególatra, cheio de ego, de adoração ao próprio eu, à própria força. Uns confiam em carros, outros em cavalos, vai dizer o profeta. Mas nós temos que confiar no Deus da nossa salvação. Mas mesmo depois de toda essa arrogância, todos os outros discípulos concordam com ele. E todos eles, o texto vai dizer, disseram o mesmo. Nós não vamos te negar, Jesus. Todos seguiram o mesmo argumento de Pedro. Contextualizando. As Escrituras são a nossa regra de fé e prática. Nós acreditamos nela de maneira certeira, depositamos toda a nossa fé e confiança nas Escrituras, porque nós sabemos que ela não contém erros. Existe crítica textual a respeito do texto bíblico, e eu aconselho você a até estudar, porque eles tentam encontrar erros nas Escrituras. Mas os argumentos contrários são bastante fortes, que nos asseguram a veracidade de tudo aquilo que está escrito.
Nós podemos confiar no texto em que diz: nenhuma palavra until cairá das Escrituras sem que se cumpram. Podemos ter essa certeza. Mas o que luta contra essa certeza de fé? O que em nós luta, labuta contra a fé e a esperança? As Escrituras Sagradas. Justamente o que aconteceu com Pedro, os nossos desejos. Justamente. Pedro não gostaria de ser envergonhado. Pedro não gostaria de ser humilhado. Eu te abandonar, Jesus? Isso para mim é humilhação. Um discípulo não poderia abandonar o seu mestre, principalmente em situações como essas. Eu não serei humilhado. Eu não vou passar por isso. Eu não vou te abandonar, Senhor. Eles não vão falar mal de mim, dizendo que eu te abandonei. Os nossos desejos contrapõem em muito as Escrituras. E é muito fácil perceber isso. Eu vou te lembrar de alguns. Jesus disse: não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai vestir, porque os lírios e as aves, você se lembra do texto? Pois é, aonde circula a sua principal preocupação? Comer, vestir, pagar conta, construir casa, ter carro, vender carro, não é? É. Agora, por que isso acontece? Porque você não acredita nas Escrituras. Você fala: não, João, eu acredito, é a palavra de Deus. Não, não acredita. Essa palavra ela pode estar aqui, ó, no seu intelecto, na sua mente, mas ela não desceu para cá, ó, coração. Não desceu. Porque o seu amor, o seu desejo, a sua preocupação é tanta que você não se importa com o que está escrito, como Pedro não se importou com o texto de Zacarias e com a afirmação de Jesus. Exatamente isso. Mas eu continuo. O orgulho e a soberba, por trás dos atos aparentemente misericordiosos, podem nos enganar. Pedro, aparentemente, está tendo um ato extremamente misericordioso aqui. Não, Jesus, não vou te abandonar não, vou sofrer com o Senhor. Vou sofrer até a morte. Não, ainda que todo mundo te negue, eu vou ficar aqui, olha para você ver que aparência misericordiosa, que belas palavras de incentivo. Não, Jesus, fica firme porque eu estou aqui do seu lado. Eu não vou te abandonar de maneira nenhuma. Só que isso escondia o quê? As boas palavras eram como uma máscara em Pedro. Escondiam o seu coração orgulhoso e prepotente. Cuidado com as palavras. Não seja enganado pelas suas próprias palavras, mas sonde o seu coração. E perceba o ídolo ali dentro e derrube-o. Humilhe-se. Porque é exatamente isso que Jesus vai fazer. Jesus vai humilhar Pedro a fim de derrubar esse ídolo do ego. O ídolo da prepotência, o ídolo do engano. É exatamente isso que Jesus vai dizer. Aí nós vemos um confronto aqui. Um debate acalorado entre Pedro e Jesus. Pedro está debatendo com o próprio Deus, e isso é fantástico. Às vezes você pensa, como pode Pedro debater com nada mais, nada menos que o próprio Deus encarnado? Como Pedro pode negar as afirmações do próprio Deus encarnado? Meu irmão, nós somos muito semelhantes a Pedro. Você faz a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa. Às vezes Deus nos guia por um caminho e a gente fala: não, Deus, aqui não, o Senhor não sabe muito bem por onde eu estou andando, não. Eu estou andando aqui por um caminho da enfermidade, só doença que aparece na minha família. O Senhor está me conduzindo de maneira errada. Talvez o Senhor não seja esse bom pastor, pois está escrito que o pastor, quando ele é bom, ele guia suas ovelhas rumo a pastos verdejantes, rumo a águas tranquilas, ribeiros d'água. É só paz, é uva debaixo de uma sombra fresca. Parece que o Senhor não está me guiando muito bem. Jesus, olha só, o caminho que você está trilhando aí, poderia sugerir Pedro. Esse caminho do Gólgota, esse caminho do sofrimento, ele já foi repreendido a esse respeito uma vez, quando Jesus disse que iria morrer, ele disse: de forma alguma, Jesus. E Jesus simplesmente disse para ele: para trás de mim, Satanás. Às vezes você chega para Deus e o confronta, como Pedro confrontou Jesus aqui. Não, eu não quero isso aqui. Eu não vou te negar. Eu não vou passar por esse caminho. Eu não vou fazer isso. Eu não vou te entristecer. Eu não vou te negar. Eu não vou ser um motivo de vergonha para o Senhor, mestre. Mas nós também fazemos as mesmas coisas. Às vezes nós fazemos afirmações equivocadas por não estar experienciando a situação.
Atenção, meu irmão. Às vezes a gente vê muitos irmãos passando por determinados lugares da vida em que eles aparentemente fraquejam, se entristecem, começam a parar, e a gente orgulhosamente, de maneira pecaminosa, nós batemos no peito e falamos: ah, se fosse eu passando por isso, eu não largaria Jesus assim, não. Não, se eu estivesse passando por esse caminho aí, Não, eu estava na igreja todo dia. Não, eu estava cantando toda hora. Eu estava pregando, eu estava na rua. Não, se fosse eu, veja a prepotência. Muitos dizem: eu nunca farei um calçado falsificado. Eu já ouvi isso diversas vezes. Mas quando a pobreza bateu na porta, para onde que esse camarada correu? Para aquilo que é mais fácil. Outros dizem: eu nunca vou mentir. Mas quando chega a tentação e a provação em que eles são pressionados a fazer isso, eles mentem. Outros dizem: eu nunca roubarei. Mas quando acontece alguma coisa na vida, eles roubam. O que isso mostra? Prepotência. Sem antes passar pela situação. Você não pode julgar mais como você julgava, meu irmão. Porque não é você que está passando pela situação. Pedro está dizendo: eu não vou te negar, Jesus. Aí Jesus fala assim: então espera então, Pedro. Espera. Quando vi aí os liderados dos sacerdotes, escribas e anciãos, com porretes e espadas para me prender, vamos ver, Pedro, quem é você. Quando você me vê amarrado e sendo arrastado daqui até o templo, sofrendo, sendo castigado, tendo os flagelos nas costas, a costela aparente, quando você me vê sendo arrastado de maneira nu e carregando uma cruz, eu quero ver, Pedro. Quando você estiver dentro da situação e ver o escândalo que será a minha morte, a tortura na qual eu vou passar, eu quero ver, Pedro. Eu quero ver você quando você tiver uma enfermidade no corpo, em que o médico vai falar para você e para seus familiares: olha, pode levar para casa só paliativo, porque vai morrer. Eu quero ver você. Com essa fé firme na qual você acha que tem. Eu quero ver você quando você estiver de fato desempregado. A conta batendo, cobradores batendo na sua porta. Eu quero ver essa fé na qual você afirma hoje, na bonança. Ter essa fé quando a tentação bater. Ou você acha que Satanás está brincando? Ou você acha que Satanás não sabe aonde apertar? Na psicanálise. Existe um estudo não só na psicanálise, mas também na psicologia, que é a leitura de gestos. Né? Tem um canal no YouTube chamado Metaforando, que o cara vê e lê pequenas expressões. E é usado muitas vezes para saber se a pessoa está mentindo, se não, se está, sei lá, com as suas emoções à flor da pele, enfim. Microexpressões. O camarada lê, sabe na hora que você está mentindo, quando você mexe um músculo da face. Se o homem faz isso, o que você acha que Satanás faz, meu irmão? Satanás está de olho de você desde a hora que você nasceu. Ele está observando você. Ele sabe quando você tem um hábito, quando você tem uma respiração mais funda. Ele tem as suas deduções. Você acha que Satanás não sabe onde apertar você, não? Você acha que não? Você acha que Satanás não sabe? De fato. Prepotência. Meu irmão, acabe com ela. Acabe. Na hora que você olhar um irmãozinho, tenha compaixão e misericórdia dele, porque você não sabe o que aquele irmãozinho está passando. Não sabe. Você não está na situação dele. Por isso você deve chorar com os que choram. Você não sabe o que aquele irmão está passando. Você não sabe o nível da aflição. Você não sabe o que está dentro do seu ser, sentimentalmente dizendo, emocionalmente dizendo. Portanto, seja humilde e, em primeiro lugar, creia nas Escrituras. Você também é falho como Pedro. Eu sou, nós o somos. Você não pode se garantir. Você não pode se garantir. Não pode. Só Jesus o pode, pelo fato dele ter vencido por nós. Só ele pode. Seja misericordioso para com o próximo, pois você também é pecador e não conhece o amanhã. O seu galo pode cantar amanhã, viu? Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes, Pedro. O seu galo, meu irmão, aquilo que vai anunciar aos seus ouvidos a sua autonomia pecaminosa, a sua altivez, pode cantar, viu? Mais cedo ou mais tarde, cuidado com isso. E não confie na força dos seus braços, nem na força dos seus desejos. Eles são falhos. Não siga o seu coração.
pois o seu coração é enganoso. Amém, irmãos? Verso 32, e caminho para a última perícope. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, ali chegado, Jesus disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Meus irmãos, a palavra Getsêmani quer dizer prensa para extrair azeite, ou lugar de prensar azeites. É o nome de um lugar perto do Monte das Oliveiras. Então, quando eles saem, eles chegam a esse lugar, ao Getsêmani. Aí Jesus diz, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. O momento de tentação se aproxima para Jesus. E ele, então, com seus discípulos, resolve orar nesse momento tão pesado de tentação. Mas no verso de número 23, o texto parece que abre uma lupa dentro daquele lugar, e o texto diz, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Perceba, Jesus, ele não tinha um hábito de orar, ele tinha, melhor dizendo, o hábito de orar sozinho. Mas nesse momento pesado de tentação, Jesus chama os seus amigos mais íntimos, embora falhos, imperfeitos. Pedro acabou de falar que Jesus está errado. Mesmo assim, Jesus chama esse amigo para passar esse momento de tentação juntamente com ele. Pedro, Tiago e João. A palavra aqui para pavor, porque Jesus diz, ele começou a sentir-se tomado de pavor. É a palavra terror no grego. Jesus está aterrorizado aqui. E a palavra angústia quer dizer estar em grande aflição. Aflição tal que ele nunca passou. Terror tal que ele nunca antes sentira enquanto encarnado. Verso número 34. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui Jesus abre o seu coração e mostra para os seus discípulos mais íntimos uma tristeza profunda que lhe inunda o coração a ponto de morrer. Então a gente percebe o tamanho da angústia, tristeza e aflição que o Cristo está sofrendo aqui. Aí ele diz para esses 3 discípulos mais chegados, ficai aqui e vigiai. Ele chama os seus amigos mais íntimos, mais próximos, para vigiar com ele, para estar alerta com ele. Jesus os chama para participarem de seu sofrimento. É isso que Jesus está dizendo aqui. No verso de número 35, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada naquela hora. E ele dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Atenção para esse texto, irmãos. Porque Jesus, ele pede para os seus 3 discípulos mais chegados vigiarem e orarem. Então ele se adianta a uma distância de uma pedra. Você está com uma pedra, é essa a distância. Ele vai mais para frente para orar ao Pai, de maneira particular, embora audível. Essa oração era feita de maneira audível. Então ele diz, ele se prostra e orava. E o que ele orava? Marcos resume, para que ele fosse poupado naquela hora. E o que consistia a sua oração? Ele dizia, Abba. A palavra Abba, aqui, o evangelista Marcos, ele dá a interpretação dessa palavra hebraica, ok? Ele não falou Abba, Pai. Ele disse só Abba. A tradução é Pai, ok? Então ele disse, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Essa expressão Abba é uma expressão extremamente íntima. Jeremias, um estudioso das Escrituras, vai dizer que essa palavra ela não era usada de maneira particular em referência a Deus. Às vezes era usada em uma oração, mas de uma maneira geral, como a nação de Israel, porque Deus é o pai da nação de Israel, mas de maneira particular não era usada. Quem começa a usar essa expressão de maneira íntima é apenas o Cristo. Posteriormente é passado para nós. Nós também chamamos a Deus de Pai, porque nós de fato somos seus filhos. E o que o filho pede? O que Jesus pede ao Pai? Aparentemente é um absurdo, mas não é. Olha só para você ver. Jesus encarnou, se fez carne, se tornou homem para morrer. Isso ele sabia desde que ele se encarnou. Só que chega um momento em que ele começa a sofrer. E a carne é fraca a ponto dele orar a Deus dizendo, se possível fora, que livrasse dele este cálice. O filho, ele conhece muito bem o pai. E sabe que o pai, Deus, para ele,
não existem impossíveis nenhum. Esse texto ele é fabuloso, porque aparentemente nós temos a impressão de que se Jesus não cumprisse o seu papel, toda a Escritura falharia. Mas não é isso. Ainda que o Pai atendesse a Jesus, as Escrituras seriam completamente perfeitas ainda assim. Por quê? Porque Jesus conhece o Pai e sabe que para o Pai não existe impossíveis. Deus, sim, poderia fazer com que todas as Escrituras se completassem ou se cumprisse de outras intermináveis, numerosas formas. Deus é extremamente poderoso e Jesus conhece exatamente o Pai que tem. O Pai poderia fazer com que as Escrituras se cumprissem plenamente de outras formas. Isso mostra a grande sabedoria de Deus. Mas a questão principal não é essa, nesse texto. A principal questão é se o Pai quer afastar o cálice de Jesus ou não. É aqui se encontra o ponto. O Pai vai atender a oração do Filho? Em outro lugar, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus diz assim: Pai, eu sei que você sempre me ouve. Só que aqui, o Pai não ouve. Aqui Jesus não ouve Jesus. Aqui o Pai não ouve o Filho. Aqui Deus, o Pai, não ouve o Filho, Jesus. Ouvir no sentido de atender. O Pai sempre o ouve, mas aqui o Pai não quer atender o pedido do Filho. Mas o Filho, ele entende muito bem a sua missão. E depois desse trecho da oração dele, ele diz: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus mostra aqui total submissão ao Pai. Que seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Voltando, achou-os dormindo, como alguns aqui estão. Achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesses vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Atenção para esse texto. Disse Jesus a Pedro, primeiro, Jesus não chama Pedro de Pedro. Jesus chama Pedro de Simão. Tu dormes? Você está dormindo? Sério mesmo, Pedro? Por que Jesus não cita o nome de Pedro, e sim o nome de Simão? Porque Jesus quer mostrar o fracasso completo de Simão. Jesus mostra o seu fracasso. Ele não é o bonzão. Ele não é aquele que disse: eu não vou te negar, Jesus. Ele não é aquele que disse: eu, ainda que todos te neguem, te abandonem, eu não. Aqui, o bonzão, dormindo. Quando deveria estar orando e vigiando. O bonzão está dormindo. Aí Jesus disse: nem uma hora, Pedro. Jesus humilha mais uma vez aqui: você não é o bom, Pedro? Nem uma hora você pode orar comigo, Pedro. Nem uma hora. Os orgulhosos, eles são de fato abatidos por Deus. Aqueles que se exaltam, um dia serão abatidos e humilhados pelo nosso Senhor. Aqui no caso, Pedro está sendo humilhado por amor. Jesus o ama. Com amor ágape, sim. Jesus o ama muito, mas Jesus deve e tem que humilhá-lo para colocar ele no lugar dele. Mas Jesus o ama. No verso de número 38, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pedro não sabe aonde ele está entrando. Pedro, prepotente, não sabe aonde ele vai chegar. E aqui nós temos um ponto interessante, porque Jesus conta um segredo para os seus 3 discípulos aqui. O segredo de não cair em tentação. Sabe o que Jesus, quando ele começa a sentir tristeza, medo, terror, sabe o que ele faz? Ora e vigia. Ele não pode perder. Ele não pode cair em tentação. E o que ele ensina aos seus discípulos aqui? Exatamente a mesma coisa. Vigiar e orar. Sabe como se vence a tentação, meu irmão? Aqui o segredo. Para você abandonar aquele pecado que você tanto luta. Ora e vigia. Vigia e ora. Sabe por que você não vence? Porque você não está alerta, não está vigilante. O pecado está lá, aí você começa a flertar com ele. O vigia aqui é comparado a um soldado que está na torre de vigia e vê o inimigo se aproximando de longe. Aí o inimigo está vindo, só que ele está lá. Só que ele está vendo o inimigo vindo. O inimigo se aproxima. Ele...
inimigo está chegando perto, e ele está tranquilão. Não, meu irmão. O vigia, sabe o que ele faz? Ele vê um pontinho lá no final, lá no horizonte. E ele já toca a trombeta. E a cidade fica em alerta. E os soldados se armam. Sabe o que você faz? Você vê o pecado lá. E não vigia. E não se arma. E não toca a trombeta. É isso que Pedro não está fazendo aqui. Sabe por quê? Porque Pedro está dormindo. É isso que ele está fazendo. Quando você vê o pecado, meu irmão, vigia. Ora. É isso que Jesus fez? É isso que Jesus está aconselhando o bonzão a fazer. Só que o bonzão não faz isso. Ficar vigilante, ele não fica. Orar? Nada, vamos dormir, é melhor, vamos descansar, amanhã a gente ora. Não é assim que a gente faz? E a tentação, ela tem esse sentido, tem o sentido de testar. E eles estão entrando nesse teste. Eles vão perceber. Aí Jesus diz, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que isso quer dizer? Jesus faz aqui uma separação importante entre carne e espírito. O espírito aqui não é o Espírito Santo, tá? É o espírito do próprio homem. Carne e espírito. Ou seja, a intenção positiva ao sacrifício. O espírito está pronto. Eu vou morrer, eu quero morrer, eu preciso morrer, e é isso que vai acontecer, eu vou me entregar, ninguém toma a minha vida de mim, eu a entrego, o espírito está pronto. Mas a carne é fraca, o que isso quer dizer? Quer dizer a exaustão do corpo. Ainda que Jesus não tivesse pecado, ainda que o corpo de Jesus ele não fosse inclinado ao pecado, porque ele era extremamente santo, não poderia ter mancha nenhuma do pecado, mesmo assim, com aquele corpo, sem mancha do pecado, ele chega à exaustão, como é natural da criação. A matéria, o corpo, ele chega à exaustão, e é esse o pico de Jesus. A exaustão do seu corpo, a exaustão das suas emoções, a exaustão das suas potências. Ele está exausto. O espírito está pronto, mas o corpo está completamente exausto. O corpo, ele é fraco. O texto continua dizendo, versículo 39, retirando-se de novo, orando, repetindo as mesmas palavras. Isso quer dizer que você pode repetir as mesmas palavras, tá? As mesmas petições para Deus. Isso não é uma reza, ok? Você pode fazer isso. Repetiu as mesmas palavras. Voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. Jesus está sozinho, com os seus melhores amigos, cansados. Eles não compreendem nada, não compreendem a tentação de seu mestre, não sabe o que vai acontecer com Jesus, mas Jesus o sabe. Versículo 41. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Atenção para isso. Jesus pela terceira vez diz, ainda dormis e repousais? Vocês não estão sabendo o que está acontecendo, não? Muitos irmãos vivem exatamente assim. Não sabem a luta que está acontecendo. Vivem no mundo da lua, no mundo fantasioso, na Disney. Não sabe o que de fato está acontecendo. Satanás está lá com seus dentes e suas garras afiadíssimas, buscando a quem possa tragar, e o irmão está lá viajando na maionese. A situação está pegando fogo, Jesus está suando sangue, dores terríveis. Ele chama o seu amigo para orar, e o seu amigo lá viajando, dormindo, descansando. Muita gente descansa quando deveriam estar lutando em oração e em vigilância. Aí não sabe por que dorme, não sabe por que morre na fé. A fé é desse tamanhozinho aqui, ó. Aliás, nem desse tamanho, né? Jesus disse que se tivéssemos fé com o tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanha. É terrível. Mas isso é o quê? Esse é o retrato de quem? Pedro é o retrato de quem, meu irmão? É o meu retrato. É o seu retrato. Nós somos assim. Essa advertência não é só para Pedro e para esses 3 discípulos, ou para os 12. Essa repreensão é para mim e para você. Acorda que você está no meio de uma batalha. Vigia porque você será devorado. Ore porque senão você vai morrer. É isso. Você não consegue vencer. Você não consegue tomar conta de sua própria vida. Você não consegue vigiar o seu filho. Você não pode salvá-los.
Só Deus pode. E sabe qual que é o meio que ele escolheu salvar? Guiar, proteger, oração. Isso, a oração que você não faz, a oração que eu não faço. É esse o meio. E veio pela terceira vez. Repousais e dormis, basta, chegou a hora. Perceba que agora, o silêncio do Pai e a fraqueza dos discípulos são para Jesus um sinal. Ele entendeu. O Pai não vai me livrar dessa hora, ok? Vou agarrar essa missão agora e irei até o final. Ele chega para os seus discípulos estão dormindo, então percebe que o fim se aproxima, que o traidor se aproxima. Jesus, mesmo com toda essa pressão, ele continua sensível aos sinais de Deus, à voz de Deus. O Pai disse não ao pedido do Filho, e o Filho obedece e segue para o martírio. Quando ele diz, o traidor se aproxima, vem, vamos. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. A expressão na mão de pecadores aqui é extremamente forte. Porque Jesus ele foi acusado de andar com pecadores e publicanos, o seu ministério inteiro. Mas aqui, quem o acusa de pecados é o próprio Deus. É Deus que diz aos homens e aos seus discípulos, eis que os pecadores estão aqui. E o Filho do Homem será entregue em suas mãos. Quem são eles? Sacerdotes, escribas, anciãos do povo, os homens de autoridade e aqueles que estão recebendo as ordens desses homens. Jesus aceita a sua condição e enfrenta a morte, enfrenta os seus inimigos. Como? Se entregando a eles. Só que Jesus, ele não é um pobre coitado. Nós vamos ver mais para frente, vou dar um spoiler aqui. Pedro, o bonzão, saca a sua espada e corta a orelha do soldado. Aí como o Cristo é o Cristo Victor, é o Cristo vitorioso, ele diz, Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu oraria ao Pai, o Pai mandaria miríades e miríades de anjos para me defender desse momento? Você não sabe disso? Olha só que interessante, aqui Jesus está dizendo, afasta de mim. Mas ele conhece o Pai que tem, você não sabe que se eu quisesse, eu pediria o Pai mandaria. Há uma conformidade entre essas duas pessoas da Trindade aqui. Deus sabe que a carne de Jesus é fraca. Deus sabe, o Pai sabe que o Espírito é forte. Deus te conhece, meu irmão, e sabe das suas faculdades. Ele sabe que a sua carne é fraca. Ele sabe que você, se em momentos, fica em exaustão emocional, física, enfim. Ele sabe. Ele sabe como que anda o seu espírito. Se está forte, nutrido pela palavra de Deus, oração e vigilância ou não. Ele sabe. Ele sabe das suas fraquezas. Sabe das suas potencialidades. Ele sabe dessas coisas. Mas esse Cristo é o Cristo vitorioso. É aquele que entrega a sua vida por amor. Ninguém a toma de suas mãos. Ele a entrega em favor de muitos. Contextualizando, e eu encerro. A individualidade pecaminosa desse mundo mata. Mata a fé, mata a comunhão dos santos e mata a sua vida com Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa de amigos cristãos. Você precisa de amigos que vão corroborar com a sua batalha. Por que eu estou dizendo isso? Porque a individualidade do mundo tem nos feito ser individualistas também. Às vezes a gente passa pelos problemas calado. Aí a gente ora só a Deus. Aí Deus fala assim, ó, carrega as cargas uns dos outros, só que você não liga para isso não. Aí você fala, não, vou atravessar sozinho, vou orar e Deus vai me responder. Você exclui tudo das Escrituras. Tem uma ilustração interessante, que corrobora com isso que eu estou dizendo. Houve uma inundação, enchente, aí o cara estava dentro da casa dele, aí enquanto a água estava batendo nos joelhos, veio um barquinho, ele começou a orar, Deus me salva, eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor vai salvar, aí veio um barquinho, todo mundo está fugindo da enchente, né? Ô, seu José, vem para cá, vamos embora, vai inundar isso aqui tudo, vamos embora, senão o Senhor vai morrer aí. Ele falou, não, eu orei a Deus e Deus vai me resgatar aqui. Aí a água começou a subir, a enchente começou a subir e tal, e começou a bater cintura.
E ele ora a Deus: Deus, eu sei, eu conheço o Senhor firmemente, sei que o Senhor me salvará dessa situação. O Senhor é fiel comigo e o Senhor me ama e eu também te amo. Eu sei que o Senhor não vai, como diz os profetas aí, aquele que tem promessa não morre. O Senhor me prometeu um monte de coisa, o Senhor prometeu que eu ia lá, não sei aonde, e eu sei que eu não vou morrer, portanto eu sei que o Senhor vai me salvar. Aí passa navio lá, sei lá, passou e, senhor José, vamos subir isso, você vai morrer aí. Não, não vou sair daqui não, eu sei que Jesus vai me salvar daqui. Água no pescoço. Aí vem a guarda civil, os bombeiros. Senhor José, vamos, senhor José. Não, eu sei que Deus vai me salvar daqui. Senhor José, vamos, o senhor vai morrer. Não, não vou, não, morreu. Chegou no céu, ele pergunta a Deus: Deus, por que o senhor não me salvou? Aí Deus falou assim: olha, eu mandei um barquinho dos seus vizinhos para te salvar, você não quis. Eu mandei um navio que estava passando por ali, a enxergava o senhor, para salvar o senhor não quis. Eu enviei a guarda costeira, os bombeiros, para salvar o senhor não quis. Sabe por quê? Porque a gente tem a intenção, a perspectiva de que Deus vai nos salvar não usando outras pessoas. Às vezes a gente tem a compreensão de que Deus vai fazer, vai mover, vai fazer o seu milagre sem usar a figura humana. Então a gente não comunica as nossas mazelas para os nossos irmãos, a gente não comunica as nossas dificuldades para os nossos irmãos, por causa de quê? Do orgulho, por causa da vaidade. A gente não quer mostrar fraqueza para o outro, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você é fraco sim. Você não consegue salvar-se. Você precisa de Deus e você precisa dos seus irmãos. Sabe o que Jesus fez aqui? Chamou 3 discípulos. Vamos orar comigo ali. Nossa, eu sei que vocês não valem nada. Vocês vão dormir, mas vamos ali comigo. Eu estou tenso aqui, estou triste até a morte, angustiado. Vamos ali comigo, vamos sofrer ali comigo, vamos chorar comigo. Eles não choraram não. Mas nós podemos chorar. Irmãos choram com os seus irmãos. Você só vai conseguir vencer a sua vida, as suas batalhas, quando você entender que você está numa guerra. Você não é brincadeira não. O pecado não é brincadeira não. Você não está brincando. Não ache você que as suas mentiras ficarão impunes. Não pense em você que seus pequenos furtos e roubos ficarão impunes. Não pense você que vai ficar tudo bem no final, que Deus está tampando o olho para os seus pecados, para a sua vaidade, para o seu orgulho. Não pense isso. Satanás não pode ser subestimado. Mas ele também não pode ser subestimado e superestimado. Exatamente. Não pode ser. Satanás está aí. Ele está aí, buscando quem ele possa tragar. Tome cuidado, meu irmão. Tome muito cuidado. Orai e vigiai, para que você não caia em tentação. Jesus, no final da oração do Pai Nosso, que na qual ele ensina, ele disse: e livrai-nos da tentação. Por que Jesus ora isso? Para esse momento aqui, quando ele chegar, ele não cai. A oração perfeita que Jesus quer que você ore, que ele orou, e quando chegou o momento, ele não caiu. Porque o Pai o livrou. Assim como o Pai me livra e livra você. Então ore, meu irmão. A oração demonstra dependência de Deus. Faça isso. Você não pode se salvar. Amém? Fique de pé. Abandone o orgulho e procure ajuda nas suas batalhas. Escute a Jesus e fique em constante vigilância e oração para não cair em tentação. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, a cena em que foi narrada nesta manhã é uma cena terrível, em que mostra a prepotência do homem, mas também mostra a sabedoria de Deus. Senhor, como Pedro, nós orgulhosamente pecamos. Como Pedro, nós achamos que somos prepotentes, temos poder e controle sobre as coisas. Nós não temos o controle de nada, Senhor. Livra-nos dessa prepotência. Humilha-nos por amor. Nos faça reconhecer a nossa mediocridade, a nossa dependência completa do Senhor.
Nos ajude, Senhor. Nós não conseguimos controlar absolutamente nada. O nosso micro-organismo biológico, nós não conseguimos controlar uma célula. Nós sequer controlamos a batida de nossos corações. Senhor, nós não conseguimos, é pela Tua graça que nós vivemos, movemos, existimos, é pelo Teu amor, é no Senhor, é a Tua graça que nós acordamos de manhã, respiramos, enfim. Livra-nos, ó Deus, da prepotência e do orgulho, livra-nos da vaidade, nos faça ser completamente dependentes do Senhor. E, meu Pai querido, nos ajude a viver vigilantes, nos ajude, ó Deus, a viver orando, pois está escrito orai sem cessar, como disse o apóstolo Paulo. Orai sem cessar. Nos ajude a ter uma vida fervorosa em oração, ó Deus. Não só dentro da igreja, nos momentos de oração, mas também dentro de casa. Nos ajude a organizar, ó Deus, uma liturgia diária de culto e adoração ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar em nossos afazeres e em nossa vida. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos entregar ao Senhor uma adoração barata, uma adoração medíocre, mas nós queremos entregar todo o nosso ser, toda a nossa força, inteligência, conhecimento, motivação, tudo, Deus, todo o nosso louvor seja dado ao Teu nome. Nos ajude a viver assim. E que no ano de 2026 o Senhor possa fazer novo essas coisas. Nós possamos nos organizar para viver, ó Deus, uma vida mais santa e reta diante do Senhor. Humilde, humilhada. Que esse eu antigo, velho homem, possa estar de fato morto. Ou que nós possamos mortificá-lo diariamente. Meu Pai querido, que o Espírito venha vencer a carne, para a glória do Teu santo e bondoso nome. Em nome de Jesus. Erga as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que Deus os abençoe. Cumprimente esse irmão querido que nos visita, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.